Como viviam as mulheres no século XIX, na época do tropeirismo na região dos Campos Gerais do Paraná? Quais eram os costumes, as tradições? Tudo isso nós vamos conhecer nesta casa, a Casa de Sinhara, construída na cidade histórica de Castro em 1860 e que hoje é uma verdadeira homenagem às mulheres que viveram naquela época. Vamos conhecer? Olá, boa tarde. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Tá, muito obrigada a vocês. Essa é a Leia Vilela, diretora do Museu do Tropeiro aqui de Castro, e ela quem vai nos apresentar, nos contar todas as curiosidades dessa casa. A primeira delas, a minha primeira pergunta, por que Casa de Sinhara? Casa de Sinhara era, na verdade, Sinhara é um tratamento dado às mulheres, digamos, de 1800, né, que viviam naquela época, e a casa foi criada para se fazer uma homenagem à mulher que, enquanto o homem trabalhava, e na verdade os tropeiros, enquanto eles viajavam, né, e aí faziam aquela lida deles, em casa ficava a mulher, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando dos negócios, administrando os escravos, enfim, ela fazia tudo. Essa palavra Sinhara, ela vai se diversificar em sinhá, em anhá, sinhazinha, sabe? Ela tem várias conotações, que era a maneira mais carinhosa de se tratar a senhora. E aí ela mantinha uma casa, como vocês podem ver por essa casa aqui, que tem desde móveis, uma sala de jantar como essa, né? Que você vai encontrar uma mesa desse tamanho, porque as famílias eram muito grandes. As mulheres, na verdade, tinham 10, 12, 15, até 18 filhos, né? A praticidade dessas gavetas seria para guardar talheres. Os talheres eram guardados todos aqui. Mas conta este folclore que, numa visita não bem-vinda na casa, se estivesse na refeição, os pratos eram escondidos dentro da gaveta para ninguém dizer que estava comendo alguma coisa. Aí a visita ia embora mais cedo. Na medida que o tropeiro vai ficando assim uma pessoa abastada, uma pessoa de posses, a mulher vai adquirindo assim também um gosto refinado. É o que acontece quando você vê essas louças que nós temos ainda, que é desse século XIX. Então, o que você vai encontrar? Louças que vieram da Inglaterra, louças da França, porque haviam mostruários. Então, os mostruários traziam os tipos de louças que eram usados na época. O que nós temos de interessante na casa é a capela. A capela era um cômodo especial que tinha em cada casa, principalmente nas fazendas, porque a igreja ficava às vezes muito longe, a capela ficava muito longe. Nem sempre tinha padre para rezar uma missa, para fazer o terço cristão na época, as orações, as novenas. Elas mantinham, quando não altares como esse, elas mantinham capelas pequenas também. E muitos quadros de santo, muitas coisas assim como medalhinhas. Enfim, elas tinham assim toda uma religiosidade que elas até traziam, se fosse na fazenda, todo o pessoal da fazenda para fazer as orações. O tacho, na verdade, ele perdura durante todo o século XIX, porque é ali que se fazem os doces, né? E até as carnes de porco, né? Que eles preparavam a banha, né? Para se guardar a carne. Então, esses tachos eram muito usados. E os objetos todos que nós temos expostos aqui foram sempre todos de uso. Os fogões sempre de lenha, né? Porque não se usava outro tipo na época. Alguns casos tinha aquela cozinha, chamada cozinha de fora, né? Então era onde elas cozinhavam pelo lado de fora. E sempre usando as panelas de ferro, porque se falava que se cozinhasse as panelas de ferro, já seria bom para a pessoa, o alimento já ficaria cozido em ferro, né? E mais tarde, já no final do século, começam a aparecer as máquinas, né? Que é de moer café, de moer pimenta, de moer carne. Então, praticamente é uma modernidade, né? As mulheres que tinham
escravas boas, né, que sabiam cozinhar e que eram excelentes na cozinha. As escravas passavam praticamente o dia todo cozinhando e fazendo alguma coisa para a refeição. Agora eu queria saber como era o namoro, como era o casamento, a noite de núpcias dessas mulheres. Vamos para uma outra sala, um outro cômodo da casa que eu vou ter que contar alguma coisa. Então vamos. Aqui nós temos o que nós chamaríamos de uma alcova. Era um quarto fechado da casa e esse quarto servia para que se deixasse a donzela, a moça pura, né, que seria preparada para o casamento, para que ela esperasse o seu príncipe encantado, digamos assim, da época, né? Porque, na verdade, os casamentos eram prometidos. E, então, o pai arrumava o casamento e, muitas vezes, a moça só iria conhecer aquele seu futuro esposo no dia do casamento. Em algumas oportunidades, 1 ou 2 vezes antes. A moça é que ficava nesse quarto e dava um jeito de sondar quando ele chegava na sala de visita. Então era por ali, por um buraco de fechadura, por algum jeito que ela conseguia dela sondar quem era o futuro prometido, né? Todas escondidas. Todas escondidas. E nessa sala a gente acabou fazendo uma homenagem à professora Judite, que foi a fundadora da casa, numa fotografia que colocamos ali. E aqui nós temos as 4 gerações. Ela está aqui, a mãe dela no outro retrato, a avó e a bisavó. O que nós vemos aqui é um típico quarto de casal da época, dessa época de 1860. O quarto, em geral, ele tem os objetos de religião, né? Ele tem o berço, sempre ao lado da cama. Esse berço, ele tem um balanço, né, que a mulher já ali do lado mesmo, ela balançava para que o bebê dormisse, que você vê ali uma camisola da época que era usada para o batismo. Então era tradicional você ter uma camisola toda trabalhada e bordada, toda em branco. Bem trabalhada. Uma coisa que é bastante peculiar desse século é que as roupas de quarto, as roupas do casal, de cama, a grande maioria era tudo branca. Então isso era assim uma coisa autêntica da época, né? E interessante que nós temos aqui é o que a gente chama de uma roupa do dia. Esse termo, roupa do dia, entra dentro do enxoval da moça, né? Da noite de núpcias. Então era preparada, você vê, nós temos, isso aqui é uma peça que era daqui de Castro, né? É toda em bordados, né? E galões que são colocados. Essa camisola, ela é longa, né? Como você vê, até os pés, porque a mulher não podia mostrar nada e, inclusive, ela tinha uma calçola que tinha esses buracos, nós diríamos, né? Aqui entre as pernas. Porque a mulher era tão recatada, ela tinha um pudor, ela tinha um tabu de que não podia se mostrar, que até a própria roupa já vinha pronta para que o marido não pudesse vê-la de maneira, de jeito, nada. Ela era submissa, ela era prendada, ela sabia fazer tudo dentro da casa. E algumas vezes, alguma se destacava nos negócios, porque era ela que dirigia os negócios, mas com todo o respeito, ela tinha que se impor muito. E para isso ela tinha que ter uma força de vontade muito grande. Eram chamadas revolucionárias da época. E a finalidade dessa casa foi justamente mostrar esse valor que ficou escondido como um tesouro.